Olha só, vamos direto ao ponto. O objetivo da nossa sessão de aconselhamento estratégico de hoje é montar um mapa claríssimo sobre o cenário de 2026. E o foco aqui é um só: a alocação e a proteção do seu patrimônio. Para isso, a gente vai precisar adotar uma postura puramente clínica, tá? Descartar completamente aquele ruído emocional da política e olhar para o futuro exatamente com as mesmas lentes dos grandes fundos de investimento. Aqui está o nosso roteiro executivo. A gente vai passar pela visão pragmática do mercado, entender o novo filtro eleitoral, o poder da polarização, bater de frente com a realidade fiscal de 2027 e fechar com liderança e o fator do capital estrangeiro. Basicamente, as paixões ideológicas ficam lá fora e a gente foca no detalhamento sistêmico dos riscos e oportunidades. Então, abrindo os trabalhos, ponto 1. Visão pragmática de mercado e como descartar o ruído. Sabe, existe uma desconexão gigantesca entre aquele debate político fervoroso que domina as redes sociais e os cálculos super frios que rolam nos bastidores. Recentemente, a gente acompanhou algumas percepções tiradas de uma reunião estratégica da alta cúpula do BTG Pactual e, olha, a diferença de tom é simplesmente brutal. É um olhar interno, cirúrgico, sobre como os grandes gestores e o capital estrangeiro estão avaliando o Brasil. É isso que prova que a política é, na verdade, um motor econômico prático que mexe com juros, com câmbio e, claro, com as decisões do nosso portfólio. O contraste é realmente impressionante. De um lado, você tem uma sociedade inteira consumida por um ruído emocional. Do outro, pragmatismo estatístico na veia. As mesas de operação não perdem um segundo sequer discutindo ideologia. Eles estão lá calculando o risco de forma cirúrgica. O grande prêmio para quem aloca bilhões não é descobrir quem venceu o debate moral da semana, mas sim ter previsibilidade do ambiente de negócios. Isso nos leva ao ponto 2, o novo filtro eleitoral e a mudança nas prioridades. A gente precisa entender como esse pragmatismo todo reflete no comportamento de quem vota, porque isso dita os movimentos do mercado. Historicamente, a regra era clara: inflação imediata e desemprego ditavam o humor na urna. Só que a coisa mudou. Hoje, a coerência e a ética assumiram o topo da lista. Elas viraram literalmente a régua de corte para uma parcela enorme daquele eleitorado mais moderado. Quem decide eleição agora cobra, e cobra muito consistência entre o que se fala e o que se faz. E os dados escancaram como esse novo filtro funciona na prática. Pega os episódios recentes, por exemplo. Aqueles questionamentos em torno das transações financeiras envolvendo o Flávio Bolsonaro. Isso gerou um desgaste severo no discurso de coerência da direita. E, na leitura fria do mercado, isso não é só mais uma manchete de jornal. É um evento estrutural que altera completamente a taxa de rejeição e a aceitação dos candidatos. O custo desses erros estratégicos já está sendo precificado. O atual presidente, o Lula, já aparece capturando uma parte desse eleitorado de centro em algumas simulações recentes da Atlas Intel. Qual é a lição para nossa análise de risco? O tabuleiro político de hoje simplesmente não perdoa falhas. A direita perdeu pontos cruciais justamente por causa de ruídos na base da sua coerência. Avançando para o ponto 3, o poder da polarização e a morte da terceira via. Tem um dado que traduz perfeitamente a natureza absoluta desse nosso momento político, e o mercado é super contundente sobre isso. A chamada terceira via está, para todos os efeitos, sepultada. A análise indica que, enquanto Jair Bolsonaro, ou a influência direta dele, continuar ativa, não tem espaço físico, não tem tempo de TV, nem engajamento digital para uma alternativa prosperar. A polarização é a própria estrutura do jogo atual. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como os grandes gestores reagem a esse cenário de polarização absoluta, onde o atual governo tem uma vantagem consolidada no centro? Bom, eles começam a colocar no preço a possibilidade real de continuidade desse governo por mais 4 anos. E é exatamente aqui que acontece a mágica da economia prática. Pensa comigo, essa expectativa de continuidade não vai sentar e esperar 2026 chegar. Ela já está moldando ativamente a curva de juros futuros agora mesmo, hoje. O grande capital já está exigindo prêmios de risco super específicos para topar financiar a dívida pública de longo prazo do país. O que nos puxa para o risco estrutural mais crítico desse nosso briefing. Número 4. A realidade fiscal de 2027 e a matemática inescapável. Aqui o choque de realidade é forte e independe de quem ganha a eleição. A percepção é absolutamente unânime. O Brasil esgotou fisicamente o limite de ficar empurrando o problema fiscal com a barriga. O próximo ciclo presidencial, seja ele de continuidade à esquerda ou uma virada à direita, vai ser obrigado a fazer reformas estruturais e revisões de gastos duríssimas a partir de 2027. Não tem para onde correr.
É um problema puramente matemático, pessoal. As despesas obrigatórias estão numa trajetória crescente implacável. Elas vão canibalizando, ano após ano, todo aquele espaço que deveria ir para investimentos vitais em áreas como saúde, infraestrutura e educação. A conta, literalmente, não fecha. Mas se houver inação, olha, o mercado já lista as penalidades automáticas. Inflação acelerada, uma desvalorização veloz da nossa moeda e o crescimento do PIB totalmente travado. A economia global vai cobrar essa fatura no minuto exato em que o próximo presidente tentar ignorar a matemática. O espaço para amadorismo fiscal acabou. Ponto. Isso tudo coloca um peso gigante em quem está no comando. Vamos para o tópico 5, liderança, estabilidade institucional e o papel do Fernando Haddad. Enquanto nas redes sociais a gente vê muita crítica superficial, às vezes desenhando o ministro da Fazenda como alguém politicamente apagado, a elite financeira, a portas fechadas, construiu uma leitura exatamente oposta. Existe um respeito crescente ali. Eles enxergam o Haddad como uma figura de muito peso. E a explicação para isso é a busca constante do mercado por uma liderança técnica. Num cenário que está hipersensível a desvios éticos, um nome previsível e sem escândalos ganha uma força tremenda. O ministro passou a ser visto como aquele fiador da estabilidade institucional, alguém capaz de manter um diálogo produtivo de verdade com o setor produtivo. E para complementar essa análise macro, chegamos ao ponto 6, o fator do capital estrangeiro, a famosa perspectiva gringa. Sabe o detalhe mais libertador de entender aqui? O investidor internacional não carrega absolutamente nenhuma das nossas paixões políticas locais. O fluxo de dinheiro global se move estritamente por exclusão e por atratividade relativa. É o pessoal olhando o mapa-mundi lá de cima para ver onde dá para alocar fortuna com segurança e rentabilidade. Os critérios deles são super rigorosos e sem um pingo de emoção. Alta liquidez, força nas commodities e uma segurança jurídica mínima. Quando você compara o Brasil com um cenário de juros altíssimos nos Estados Unidos ou uma Europa estagnada, a gente acaba despontando no radar como uma alternativa bem atraente. Sintetizando tudo, a gente chega ao coração do nosso trabalho consultivo de hoje. Pragmatismo sempre acima da paixão. A política, sem dúvida, vai continuar sendo o motor da economia. Mas o segredo da verdadeira proteção patrimonial está em entender as engrenagens matemáticas desse jogo, em vez de ficar na arquibancada escolhendo um lado pelo fígado. E a gente finaliza a nossa sessão de aconselhamento com a pergunta essencial que tem que guiar as decisões a partir de agora. A sua carteira, a sua estratégia está posicionada para as realidades matemáticas e inevitabilidades fiscais ou ela ainda segue desprotegida e vulnerável a esse ruído político diário? Era a resposta a essa pergunta que vai definir a resiliência e o sucesso de qualquer plano de longo prazo. Fique essa reflexão para a gente conseguir fazer escolhas de alocação cada vez mais inteligentes. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.